Então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas estão assistindo o vídeo. Eu tô aqui para mais uma revisãozinha de Spring Data JPA e Spring Web. E nessa revisão eu vou abordar alguns conceitos sobre o Spring Data e o Spring Web, como criação de entidades, relacionamento entre entidades, persistência de dados, um pouco mais sobre MVC no Spring, em um projeto Spring, criando um REST Controller, um controller em si, criando DTOs e tratamento de exceções. Bem, antes de tudo, esse aqui são as dependências do meu projeto. Então, eu utilizei o Lombok, Spring Web, Spring Data JPA, o MySQL Driver, o Bean Validation. Ele é um projeto Maven utilizando o Java 21, JDK 21. Bem, então, começando pelos conceitos básicos, a gente vai começar falando um pouco mais sobre Spring Data JPA e depois vai progredir isso para o Spring Web fazendo uma requisições em si. Bem, começando, a gente vai começar criando entidades. Então, aqui no projeto Spring já configurei o meu banco de dados e aqui eu vou criar o meu pacote model para criar entidades em si, model. E bem, nesse projeto nós vamos trabalhar com a entidade professor e a entidade disciplina. Mas para começar, vamos criar a primeira entidade professor em si. Bem, para criar uma entidade, a gente principalmente tem que anotar ela com a anotação @ent para dizer que ela é uma entidade. E bem, o que é uma entidade? Nada mais é do que a representação de uma tabela no banco de dados do nosso Java em si. Então, essa classe ela vai representar a nossa entidade no banco de dados, nossa tabela em si. Então, ela vai ter os atributos, os valores que vêm do nosso banco em si. Então, para a gente dizer que uma classe é uma entidade, a gente precisa anotar ela como um @entity. Então, essa é a principal função do @entity. E se vocês forem ver, quando a gente anota uma classe com @entity, se você estiver utilizando o IntelliJ Ultimate, ele vai anotar, ele vai dar um erro que ele precisa de uma primary key. Então, quando a gente anota uma classe com @int, a gente necessariamente precisa que ela tenha um @id, que no caso é a primary key dela. Que no caso um professor pode ser tanto um ID auto-increment, tanto quanto um CPF ou algum outro valor em si. Nesse caso, eu vou utilizar o @id e eu vou dizer que ele vai ser um private long ID. Então ele vai ser um ID em si. E eu quero que esse ID seja auto-increment no nosso banco de dados. E para isso, eu vou usar o @GeneratedValue e eu vou dizer que a estratégia dele vai ser generationType.identity. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os tipos de geração, mas basicamente o generationType.identity ele vai dizer que esse ID vai ser um ID auto-increment e vai ser de acordo com a tabela em si. Então, isso aqui vai basicamente criar um atributo int primary key auto-increment no nosso banco de dados na tabela professor. E bem, aqui a gente já tem a nossa entidade parcialmente criada, com apenas um valor em si. Então podemos usar o checkbox aqui no @int. Junto com o @int, a gente possui a @table, que ela não é uma anotação realmente necessária, só que se a gente quiser, por exemplo, mudar o nome da nossa tabela, com o @table a gente consegue. Então se a gente não quer que a nossa tabela se chame professor, a gente pode mudar o nome através dessa anotação. Com o atributo name, por exemplo, tb_professor. Enfim. Passando mais adiante, nós temos o @column. Para que serve o @column em si? Ele serve para dizer que um atributo nosso vai ser uma coluna no banco de dados. Então, para dizer que esse ID ele é uma coluna no banco de dados, a gente pode usar o @column. E isso vai dizer para o Spring e para o JPA que esse atributo ID long ele vai ser uma coluna no nosso banco de dados. Porém, ele já faz isso automaticamente para nós. Então, a gente não precisa necessariamente adicionar o @column a uma coluna. Então, se por exemplo, eu criar aqui private string nome, isso aqui já vai ser uma coluna diretamente. Então, a única função do @column, vamos dizer assim, é se a gente quiser customizar ou utilizar de algumas constraints no nosso banco de dados, como por exemplo, not null ou enfim. Então, o @column ele vai servir para principalmente
Se a gente quiser que o nome do atributo do nosso banco de dados não seja nome, então eu posso botar, sei lá, atributo nome do nosso banco. Eu posso dizer também que o tamanho dele, no caso aqui ele é uma string, então ele pode ter no máximo 500 caracteres, então ele vai ser um varchar de 500. Eu posso dizer que ele é no label false, então ele vai ser not null. E eu posso dizer também que ele vai ser unique. Então o arroba column ele vai servir basicamente como um intermediário, um configurador desse atributo no seu banco. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes para a gente fazer mais essa passagem porque é uma revisão, não é uma aula em si. Então, necessariamente a gente não precisa do arroba column, só que por meio de semântica talvez seria interessante colocar um arroba column em cada um dos atributos aqui. Eu também vou deixar aqui que esse nome ele é que o tamanho máximo dele vai ser 200 caracteres em si. E também que ele vai ser no label false, no caso not null. Bem, então aqui a gente tem o arroba column feito. E a entidade professor ela já está basicamente feita. Enfim, vamos dar o check. E agora nós vamos criar a entidade disciplina. Então no mesmo pacote moda eu vou criar uma nova classe disciplina. Então, também vamos anotar ela com @int. Eu vou fazer o seguinte, para a gente usar a anotação em si, eu vou anotar elas com @table. Eu vou dizer que o nome da tabela professor vai ser tb_professor. E o nome da tabela disciplina vai ser @table. E vou colocar o atributo name como tb_disciplina. Ele está dando erro aqui porque ele precisa da primary key, como já foi falado. Então eu vou ter que criar um @id, um private long id. E vou ter que dizer que ele é um generated value e passar a estratégia dele para generation type ident para ele ser um auto-increment. Eu vou adicionar aqui na disciplina também uma string de nome. E é isso. Então já tem criado a nossa entidade de disciplina também. Também, a parte de criação de entidades a gente já passou. Agora vamos entrar para relacionamento entre entidades. Bem, aqui é uma questão que a gente pode lembrar lá de banco de dados, de 1 para 1, 1 para n, n para n. Enfim, aqui a gente puxa um pouco dessas informações e traz para o nosso contexto do Java. Então, quando a gente quer fazer uma associação entre tabelas, a gente tem que utilizar anotações como many to one ou one to many para fazer e para dizer para o Spring que essas tabelas têm uma associação em si. Então, como que a gente faz? Se, por exemplo, eu quero dizer que um professor ele tem muitas disciplinas, a gente pode criar um atributo de private disciplina, quer dizer, um professor tem muitas disciplinas, então ele é um private list de disciplinas. E a gente pode ver que ele dá erro, porque ele é um atributo que ele não é um atributo básico, por exemplo, uma string, um long, um int, e a gente não tem a relação dele. E para a gente dizer que esse professor ele pode ter várias disciplinas, a gente tem que anotar ele com one to many. Então, um professor pode ter várias disciplinas. A gente também pode usar outra abordagem. Se, por exemplo, um professor ele só pode ter uma disciplina no nosso sistema. Então, é o one to one. Então, aqui tu já vês que ele dá erro porque ele pode ser apenas um. Então, a gente tem o one to one. E assim ele vai prosseguindo, né? One to one, a gente tem o one to many. E, enfim. Se, por exemplo, no nosso sistema a gente quer que... Eu vou deixar o many to many aqui antes, só deixar bonitinho. É o one to many. Se no nosso sistema, por exemplo, eu quero que no Java, na renderização desses objetos, eu quero que o professor tenha as disciplinas carregadas e eu quero que a minha disciplina tenha os seus professores, o seu professor em si, a gente tem que fazer a parte de... A gente tem que criar na classe disciplina também o atributo private professor. E aqui a gente percebe que a gente tem outro erro. Então, para a gente resolver esse erro, a gente também tem que chamar a anotação many to many, one to one, dependendo da relação.
Então, como a gente pode ver, a anotação arroba one-to-many, ela se refere que um professor tem muitas disciplinas. Então, sempre o primeiro prefixo aqui, one ou many, ele se refere à nossa entidade que a gente está trabalhando. Então, um professor tem muitas disciplinas, certo? Então, uma disciplina, muitas disciplinas vão ter um professor, certo? Certo. E, enfim, se a gente for trabalhar só dessa forma, só jogando as anotações aqui, se a gente for usar o banco de dados criado automaticamente, o Spring ele vai criar uma foreign key tanto na tabela de professor quanto na tabela de disciplina. E para a gente resolver isso, a gente tem um atributo nessas anotações que é o mapped by. E nesse caso, como um professor tem várias disciplinas, a foreign key ela deve estar na tabela de disciplina. Então, a gente tem que adicionar que a tabela professor ela não vai criar esse atributo no banco de dados. Ela vai ser mapeada por um atributo de uma outra classe, no caso da classe disciplina. Então aqui a gente pode abrir o mapped by e dizer que ela vai ser mapeada pelo atributo lá da classe disciplina professor. Então agora essa lista de disciplinas ela não vai estar na tabela professor, e sim ela vai ser mapeada pelo atributo professor da classe disciplina. Então pela foreign key de professor na tabela disciplina. E bem, se eu não me engano, aqui a gente também nem tem a opção do mapped by. Então isso até facilita um pouco, porque quando a gente for trabalhar com essas relações, se tiver dúvida, onde que eu tenho que colocar o mapped by? Então, nas anotações em si, já vai estar explícito, porque não tem nem como que você colocar no many to one um mapped by, porque não faria sentido neste contexto. Não faria sentido ele ser mapeado por outra entidade, porque ele tem muitos, então necessariamente ele vai ter que ter a foreign key nessa tabela em si. Então a gente já falou do many to one, one to many, enfim. E a gente também tem o join column, que ele é basicamente o arroba column, só que para foreign keys. Então se a gente quiser mudar o nome dessa foreign key, a gente pode botar aqui no nosso banco de dados, vai ser, por exemplo, FK professor. Ou ID underline professor. E também, além disso, a gente tem vários outros atributos, como no label, foreign key, enfim, alguns outros valores, como unique. Só que isso não entra muito ao caso, é mais configuração do nosso banco depois. Ele é basicamente a mesma coisa que o arroba column. Só que ele também não é necessário, ele é mais semântico. Então se você não quiser mudar o nome, você não precisa usar ele. Mas como eu quero mudar o nome, eu vou deixar ele aqui com arroba join column. Bem, então agora foi o arroba join column. E agora eu vou falar de uma relação que vai ser a relação realmente usada aqui nesse projeto, que é a relação many to many. Enfim, a anotação many to many, ela vai ficar disposta nas duas tabelas. Então a gente vai ter tanto na tabela, nas duas entidades no caso. Então tanto na entidade de disciplina a gente vai ter o arroba many to many. Então ele vai ter que ser uma lista porque são muitos professores, né? Tanto que ele até dá erro. E na entidade professor eu também vou ter aqui um arroba many to many. Então agora pode ver que os erros já estão até corrigidos. E bem, é simples assim, só botar many to many dos dois lados que vai funcionar? Bem, se colocar dos dois lados, ele basicamente vai criar duas terceiras tabelas, né? Porque o many to many ele exige uma criação de uma terceira tabela. Então, para a gente configurar isso, a gente pode chegar em uma das anotações, a gente pode escolher qual que a gente quer, e abrir parênteses e colocar meu amigo, arroba join columns, e colocar a anotação arroba join columns. Caraca, pera lá, esqueci. Arroba join column, join table, arroba join table, acho que é isso. A gente coloca a anotação arroba join table em uma das duas entidades. E nesse arroba join table a gente vai configurar as informações da nossa terceira tabela. Então a gente quer que, por exemplo, a coluna da foreign key referente à tabela disciplina, ela seja um arroba join column, que o nome dela vai ser FK disciplina. E de disciplina, vamos colocar.
A gente coloca aqui o nome dessa tabela, esse aqui é o nome da tabela em si, seja TB disciplina professor. E a gente coloca aqui a coluna sobre a entidade inversa, então a join column se refere à entidade disciplina e a inverse join column se refere à entidade relacionada, no caso professor. Então a gente vai colocar também que o nome dessa inverse join column vai ser id professor. Então join column se refere à própria entidade, inverse join column se refere a outra entidade e o nome se refere ao nome da tabela usando o @join_table. E beleza, a gente configura isso de um lado. E para evitar essa criação de duas terceiras tabelas, a gente faz o quê? A gente usa aquele mesmo atributo, o mapped by. Então a gente configura de um lado e mapeia no outro. Então aqui a gente só vai mapear de novo pelo nome do atributo professor. E uma ressalva que o mapped by ele é pelo atributo. Então ele é feito pelo atributo, não pelo nome da tabela do @join_table. É mapeado pelo objeto em si do Java. Bem, aqui passou o many to many. Então aqui agora a gente vai falar um pouco mais sobre os cascade types. O que o cascade types ele vai... O que ele basicamente é? A gente pode dizer que quando a gente cadastrar uma disciplina, quando a gente cadastrar um professor e a gente cadastrar uma lista de disciplinas com esse professor, essa lista vai ser automaticamente criada. Essas disciplinas vão ser automaticamente criadas. A gente também pode dizer que quando a gente exclui um professor que essas disciplinas já estão associadas a ele, a gente pode dizer que a gente vai deletar essas disciplinas também. Isso tudo é feito pelos cascades. Então, se por exemplo, eu quero cadastrar um professor com uma disciplina que ainda não existe no meu banco de dados, eu posso usar o cascade type persist. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, deixa eu abrir um notepad. Se eu quiser cadastrar um professor, vou fazer um JSON aqui, que ele vai ter o nome dele, e ele vai ter uma lista de disciplinas. E essa disciplina que ele tem aqui não está dentro do banco de dados. Então, disciplina 1. Se essa disciplina aqui não existe no meu banco de dados, o que vai acontecer? Ele vai criar a disciplina 1 lá no meu banco de dados e vai automaticamente associar a minha entidade professor. Então, isso aqui é o cascade type persist. Ele basicamente vai fazer um insert em disciplinas e um insert em professor ao mesmo tempo. A mesma coisa vai se dar para o cascade type merge, só que o cascade type merge ele vai funcionar apenas no update. Então, quando tu atualizar e tu tem algum novo atributo que mudou, um novo endereço, uma nova disciplina, ele também vai fazer essa atualização e, se precisar, vai fazer outro insert no banco de dados, criar uma nova disciplina. Se, por exemplo, no JSON de update vir uma nova disciplina, ele também vai criar essa nova disciplina. Assim como o type remove, que aí ele vai remover as disciplinas que o professor está associado quando elas forem... Quando o professor em si for deletado. Então, nesse caso aqui não faz tanto sentido. E o Cascade Type Remove também ele não faz sentido para many to many, tá? Então, ele é mais usado para one to one, one to many em si. Enfim. E também a gente vai ter o Cascade Type All, que ele basicamente ele vai funcionar todos ao mesmo tempo. Então ele vai ser tanto para remove, tanto para merge, tanto para persist, enfim. E esses outros tipos aqui eles não são mais tão utilizados, então eu não vou abordar também porque para não comer tanto tempo de aula. Então aqui não faz muito sentido eu ter esse cascade. Vou deixar o cascade na verdade para type persist, né? Vou deixar o persist para quando se eu quiser cadastrar um professor com disciplinas, ele já cadastrar no nosso sistema bonitinho. Então bem, cascade types foi. A gente tem o Orphan Removal. Vamos falar um pouco mais sobre o Orphan Removal. Ele não existe para relações many-to-many, então a gente vai ter que fazer uma adequação aqui só para explicar um pouco do Orphan Removal. Vamos dizer que ele aqui é um one-to-many, não sei se ele tem no one-to-many ele tem o Orphan Removal. Tem. Basicamente, o que o Orphan Removal faz?
Por exemplo, se eu tenho uma disciplina no meu banco de dados e ela está cadastrada no meu banco, e eu tenho um professor, e se esse professor, e vamos dizer que a disciplina tem um ID do professor, e o professor que está associado a essa disciplina foi deletado. Beleza, o que, que vai acontecer normalmente? A disciplina vai continuar lá, talvez em uma arquitetura de banco de dados, e o registro da disciplina vai continuar funcionando normalmente, vai continuar existindo, se a gente não tiver o orphan removal. Se a gente tiver o orphan removal, se, por exemplo, essa FK de professor ficar nula, o professor não existe mais, essa disciplina também vai ser excluída. Então, é o que o próprio nome diz. Se uma entidade ficar órfã da outra, então se ela não tiver mais esse atributo linkado no seu banco de dados, ela vai ser excluída também do nosso banco. Então, esse seria um orphan removal. Então, tem algumas situações que faz sentido sim usar o orphan removal. Enfim, orphan removal foi passado também. Fat type, isso aqui é uma coisa mais adicional que acho que não foi passado até em aula, mas o fat type ele basicamente vai dizer o seguinte, que ou uma, deixa eu só voltar aqui para many to many, que quando você puxar esse professor do nosso banco de dados, já no primeiro push dele, e a gente tiver um relacionamento, sem te dizer que esse o fat type, ele é um fat type eager, ele já vai vir com essas informações de disciplina já no primeiro push dele. Se a gente trabalhar com o fat type lazy, essas informações elas só vão ser buscadas ao decorrer do programa, não imediatamente. Ela vai ser um fat type preguiçoso, então ele não vai ser imediato, ele vai ocorrer de uma forma linear que eu não vou saber explicar direitinho quando que isso vai acontecer em si, porque também já não é tanto do meu conhecimento. Enfim, vou deixar aqui o fat type como sendo... Eu vou deixar sem o fat type, porque se você deixa sem o fat type, ele vai dizer que o padrão dele é o fat type eager, se eu não me engano. É o padrão dele em si. Enfim, vou deixar sem ele. Vou deixar, na verdade, com o lazy aqui. E, enfim, então terminamos o relacionamento sobre entidades. Agora, bem, vamos para a parte de persistência de dados. Vamos persistir um pouco esses dados do nosso banco, né? Vamos realmente criar uma aplicaçãozinha legal aí pra gente persistir um professor, persistir uma disciplina no nosso sistema. Bem, então para isso a gente vai criar um pacote repository. A gente vai criar um pacote repository e a gente vai criar uma interface chamada professor repository. E para a gente fazer essa busca, esse CRUD de professor, com o Spring é bem simples. A gente apenas precisa estender a interface JPA repository, passar o tipo da nossa classe, no caso professor, e passar o tipo da primary key desse professor, que no caso aqui é long. Então, long. Se por acaso você tiver com dúvidas na ordem desses parâmetros, você pode clicar aqui em JPA repository e ele vai estar aqui, ó, TID. Então, primeiro é o tipo, depois é o ID. E fazendo isso, você já tem os principais métodos criados, como find by ID, find all, enfim. Você também tem a opção de anotar com @repository essa classe, porém não é uma coisa necessária, porque se não me engano, as outras classes que são estendidas em JPA repository, elas já estão utilizando a @repository em si. Na verdade, enfim, você não precisa fazer utilizar a anotação @repository se você está estendendo o JPA repository em si. Mas vamos deixar aqui por semântica em si. Agora a gente já tem os principais métodos, como find by ID, find all e todos os outros, só criando esse repository e estendendo por JPA. E enfim, vamos fazer isso para a disciplina também. Vamos criar aqui uma interface, vou botar aqui ela @repository. A gente vai estender para JPA repository. A gente vai dizer que é uma disciplina e que... Eita, não botei repository aqui, tem que ficar atento a isso também, porque senão vai dar errozinho se colocar o mesmo nome. Disciplina repository.
e vou dizer que é do tipo disciplina, e vou dizer que é um long também, porque o ID dela é long. Então, aqui está feito, está criado o CRUD de professor e de disciplina. Então, a gente passa aqui para criar o repository. E, bem, aqui nesse repository, se, por exemplo, a gente quer criar um método que a gente pode buscar um professor por nome, a gente pode... É bem simples, na verdade. A gente pode dizer que a gente vai retornar um professor. A gente pode dizer que a gente vai buscar por nome. E esse buscar por nome, esse nome aqui, ele vem do atributo da entidade. Então, se aqui está nome, vai ser nome aqui. Se aqui for dia, a gente vai usar dia. Então, essa busca é pelo nome do atributo do nosso objeto, não pelo nome que está lá no nosso banco de dados. Então, é mapeado pelo objeto em si. Então, se a gente quiser buscar um professor pelo nome, a gente diz que a gente vai buscar pelo nome e vai dar uma string de nome para ele. E agora a gente criou um método para buscar um professor pelo nome. Se a gente quiser, por exemplo, buscar uma lista de professores por disciplina, a gente pode usar o find by disciplinas, underline, acho que com N para N vai ser um pouco mais chato. Find by disciplinas, enfim. Se a gente quiser buscar nesse exemplo ficou meio ruim de fazer essa query em si. Mas se a gente, por exemplo, quiser buscar a lista de... Só tomar um golinho de água. Buscar por um atributo de uma classe associada, a gente pode, por exemplo, buscar find by... deixa eu só deixar professor aqui. Professor. Find by, por exemplo, endereço. A gente quer buscar pela rua do endereço. Endereço é uma entidade associada a professor. A gente bota underline rua. E aí a gente passa como parâmetro aqui o valor em si. Então a gente buscaria um professor pela entidade pelo atributo endereço e o atributo rua de endereço. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui de uma forma mais bonitinha, só para ficar mais visível para vocês. Vou criar aqui uma entidade de endereço também. Endereço vai ser uma entidade entity. Ele vai ter um private long id. Isso aqui vai estar anotado com @id, @generatedValue, strategy, generated type ident. Ele vai ter um private string rua. Então, se por exemplo, vamos dizer aqui que vai ser um one-to-one, a gente vai ter um private endereço. Se por exemplo a gente quer buscar um professor pela rua do seu endereço, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, escrever que a gente vai buscar um find by endereço underline rua. Então a gente vai buscar pela rua do endereço associado a esse professor. Então a gente pode botar aqui string rua. E pronto, também está criado um método que vai nos retornar um professor em si. Então esses são chamados query methods. Então, agora eu vou dar uma recapitulada sobre o MVC. Então, basicamente no Spring a gente utiliza, a gente não tem a parte da view no Spring em si, então a gente tem só o model e controller. E a gente subdivide para o controller a pasta controller e para o model a pasta service, a pasta repository e a pasta model em si. A pasta controller, e para falar um pouco mais sobre as funcionalidades, né? A pasta controller ela vai estar responsável por fazer o intermédio entre o front e o back-end em si. Então vai ser ela que vai ser responsável por capturar as requisições HTTP e passar para o nosso back-end e também devolver para o front-end. A pasta service ela vai ser responsável pelas lógicas de negócio. A pasta model pela criação das entidades no Java em si. E a repository ela vai ser responsável pela persistência de dados em si. Então essas são as funcionalidades. Então no nosso sistema aqui a gente já tem a model e a repository. A gente vai criar também a pasta controller e a pasta service.
Então já criamos os pacotes e agora nós vamos criar uma service para as nossas duas classezinhas aqui. Então bem, deixa eu só ver como que tá funcionando direitinho. Enfim, vamos continuar. Vamos lá, implementar a service para as classes de exemplo. Então a gente vai criar aqui primeiro a professor service. Então, primeiramente, em uma classe que é uma service, a gente anota ela com a anotação de estereótipo @service. Por que que a gente precisa disso? Para essa classe ela virar um componente do Spring. Então essa classe essa anotação vai dizer que essa classe vira um componente do Spring, então ela vai estar no contexto de injeção de dependência do Spring. E, enfim, para ela ser visualizada pelo Spring em si e para o Spring saber que ela é uma service. A gente também poderia usar o @component, que é um estereótipo generalista, porém, como existe a @service, que é um pouco mais específico para services em si, a gente usa ele para ser mais semântico, vamos dizer assim. Se a gente for ver o @service, ele tem um @component anotado nele, mas enfim. Vamos para o que interessa. A gente também vai usar aqui a anotação do Lombok ao Args Constructor, porque a gente vai ter uma associação, uma composição com o professor repository na nossa service. Então a gente vai a gente vai comunicar a camada de service com a camada de repository através desse objeto. Então aqui a gente vai ter no nosso sistema, a gente vai estar recebendo aqui. A gente vai primeiro fazer a lógica de salvar um professor, então a gente vai receber um public professor, então a gente vai estar retornando um professor. A gente vai criar o método save, colocar como salvar. E esse método ele vai receber um professor. E para a gente salvar um objeto no Spring, eu não vou entrar muito em regras de negócio, é muito simples. A gente apenas vai chamar repository.save e passar esse objeto para o nosso repository. E com essa simplesinha você vai estar salvando um professor no banco de dados. E para a gente retornar o objeto, o método save ele já vai nos retornar o objeto em si. Então a gente só precisa adicionar o return aqui. E ele já vai retornar com as chaves criadas em si. Enfim, um golinho de água. Agora, isso serve para... Agora vamos fazer um método de atualizar um professor. Atualizar. A gente vai receber um professor também. E uma peculiaridade interessante do Spring é que o método para salvar e o método para atualizar é o mesmo. Então, é a mesma linha. Repository.saveProfessor. Ele vai fazer essa checagem pela nossa primary key. Então, se a primary key que está nesse objeto estiver no banco de dados, ele vai atualizar o objeto. Se não tiver, ele vai fazer o insert dele. Então, para a gente também buscar um professor pelo ID, então a gente pode criar também um método de buscar por ID. A gente recebe aqui um long ID. A gente também só retorna o repository.findById. A gente passa o ID. Esse método, ele nos retorna um optional. O que é um optional? É basicamente um objeto que dentro dele vai estar o nosso professor. E ele pode estar ou não. E ele é usado para basicamente não dar erro de SQL quando não tiver um usuário pelo ID. Então, é basicamente isso. Então, para a gente buscar esse valor que está dentro desse findById, a gente pode dar um ponto .get. Lembrando que, se esse objeto não estiver dentro do optional, isso aqui vai nos retornar uma exceção, que é a NoSuchElementException. Então, depois a gente pode tratar ela para mostrar que não tem nenhum valor dentro dela. Enfim, a gente também tem o public, que a gente pode retornar uma lista de professor, que é o find buscar todos. Essa daqui mesmo ela retorna a lista em si, então em repository.findAll. A gente também pode ter uma lista de uma public. A gente também vai ter um método de deletar, né? Então, public void não vai retornar nada pra gente. Remover professor. A gente vai dar apenas um repository. Repository.
delete by ID. E a gente vai passar o ID para ele, no caso a gente vai receber isso por parâmetro também. E é isso, a gente está feito o nosso CRUD e passando pela service em si dele. A gente vai fazer isso também para nossa entidade de disciplina. Então a gente vai criar aqui na service um disciplina service. Vamos criar mais essa classe, a gente pode copiar os métodos aqui. A gente vem para cá. A gente pode dizer que tudo que é professor, a gente pode selecionar aqui tudo com Alt J. A gente pode dizer que tudo aqui vai ser disciplina. A gente importa a classe. A gente pode dizer que aqui o retorno uma lista de professor, e aqui a gente pode dizer que vai ser uma disciplina repository, e a gente vai anotar ela com @service e @argsConstructor para injeção de dependência. Então aqui rapidamente a gente já criou a nossa service de disciplina usando uns atalhozinhos aqui do IntelliJ. Para quem quiser saber, para selecionar mais de um nome igual é Alt J, então é Alt J. E aí depois é só mudar o nome em si, que ele vai mudar de todos ao mesmo tempo. Então, enfim, a gente criou as services agora. E agora a gente vai para a nossa parte do controller. A gente vai chegar aqui em Spring Web. Então a gente vai chegar na nossa pasta de controller e a gente vai criar aqui as nossas classes que vão ser as chamadas, as requisições HTTP que vão ser realizadas pelo nosso front-end. No caso, que a gente vai utilizar o Postman para essas chamadas. Então vamos criar aqui primeiro a professor controller. E primeiramente numa controller a gente tem que anotar ela com @RESTController. Então ela entra na mesma da service, então ela tem um estereótipo para controller e para o REST controller, que é um padrão de arquitetura de APIs que trabalham com requisições HTTP. Então ela basicamente vai dizer que esse componente aqui ele vai ser injetado no contexto do Spring. Então isso eu não vou entrar em muitos detalhes, mas enfim, ela necessita dessa anotação. A gente vai dizer que ela vai ter um @request mapping. O que esse request mapping vai fazer? Ele vai, se eu não adicionar esse request mapping, todas as requisições a partir nessa controller, elas vão ser da URL base do nosso sistema. Então no caso, se eu estou na porta 9090, toda requisição ela vai ser a partir dessa URL. Porém, se a gente vir no request mapping e botar que ela vai ser a partir que todas as requisições aqui dentro vão ser a partir de /API, todas as requisições que estão aqui eu vou ter que chamar por localhost 2.9090 /API. Então no nosso caso aqui vai ser a /professores. Então para acessar os endpoints dessa classe eu vou ter que chamar nosso URL /professores. Enfim, a gente também vai precisar de um args constructor e a gente vai injetar a dependência da nossa professor service. E bem, agora a gente já falou um pouco sobre o REST Controller, o Request Mapping, e agora a gente vai criar os métodos HTTP e o Response Status dele. Então bem, para a gente criar um método HTTP para a gente poder retornar isso para o nosso front-end, é bem fácil. A gente pode trabalhar com os métodos em si e as anotações. Então a gente vai criar um método e a gente vai anotar que ele vai ser chamado quando acontecer um método GET. Um método HTTP GET. Então eu vou criar um @getMapping. E esse método vai ser, ele vai receber no parâmetro de URL, na verdade de uma path variable, o ID. Então eu posso dizer que ele vai receber um ID no path variable. E esse meu método ele vai retornar um professor. Professor. Buscar professor por ID. E nesse método aqui, eu vou precisar do ID que o front-end me mandou. E ele está me mandando, no caso, por variável de caminho. E como que eu pego essa variável? Então, primeiramente, eu tenho que colocar aqui no meu endpoint, que ele vai estar depois do barra, no caso isso aqui é semântico, mas enfim, /ID, ou o nome do meu atributo, e eu tenho que botar ele entre chaves. E para eu resgatar isso no meu método, eu tenho que usar o @pathVariable e colocar o nome exatamente como está ali em cima, no caso ID. Então agora esse caminho de URL vai chegar no meu ID aqui.
E agora, para eu retornar o meu professor, basicamente eu posso só chamar minha service, ponto, buscar por ID. E pronto, eu vou estar retornando no meu getMap um professor. Só que tem outro detalhe importante. Requisições HTTP, elas retornam erros ou acertos. Então, elas têm aquela lista de códigos de resposta. A faixa do 200 é sucesso, 300 eu não me recordo certinho. 400 é erro do cliente, vamos dizer assim, e 500 é erro do servidor. E para dizer qual que é o método, o que esse endpoint ele vai retornar, qual que é o código que ele vai retornar, a gente pode utilizar o @response_status. Esse @response_status ele vai receber um enum ou que a gente possui um enum de HTTP status com todos os códigos HTTP possíveis. Então, se a gente colocar aqui que quando essa requisição der sucesso, a gente vai retornar um HTTP status accept. Toda vez que essa requisição aqui for acionada, ela vai retornar accepted. Se a gente dizer que toda vez que ela for chamada, a gente for retornar uma requisição, um código do tipo OK, ela vai retornar o OK, que no caso é o 200. Enfim, basicamente esse response status ele vai dizer qual que é o código de resposta HTTP do nosso sistema. Pois bem, agora eu vou criar um método postMapping. Ele vai retornar um response status de http status.created, que no caso é 204, e a gente vai retornar também um public professor, a gente vai criar professor, nome do método. A gente vai receber por body, por JSON, então a gente vai anotar ele com @recastBody, um professor. Eu vou entrar em DShow daqui a pouquinho, tá? Não vou entrar agora em DShow em si. Bem, então aqui a gente vai ter um método criar professor, e a gente vai receber um professor. E aqui é a mesma coisa, né? Return service.salvar professor. E aqui a lógica vai se encaixar a mesma para todos os outros métodos. Então eu só vou copiar e colar, mudar para putMapping. Posso botar aqui um status de no content, por exemplo, ou vou deixar um OK mesmo. Eu vou botar aqui para atualizar professor. E a gente também vai ter o delete mapping, que vai ser bem parecidinho com o get mapping, né? Então a gente também vai ter aqui o @delete mapping, o response status vai ser no content, porque não vai mais ser conteúdo, e vai ter um deletar professor por ID, e a diferença aqui vai retornar void, então a gente não vai ter retorno aqui, ele só vai retornar o status em si, a gente vai receber esse path variable. E pronto, aqui são os métodos HTTP criados. E só faltou criar também aqui o findAll. Então vai ser um getMapping, ele vai dar um response status de HTTP status OK. E ele vai retornar um public list de professores, buscar professores. E ele vai retornar o service.buscar todos. E é isso. Então está criado aqui o nosso endpoint de professores. Vou abrir meu Postman. Vou dar um run aqui na aplicação, vamos ver se eu não errei nada. Que acontece, né? Aqui, ó. Java variable not file construct. Tá dando problema no meu Lombok. Quando variable service not initialized in default construct. Tem duas chances. Ou é problema no meu Lombok ou é problema no meu query method. Vamos primeiro verificar se é no meus query methods. Ele está dando erro no default constructor. Vamos lá. Resolvendo o probleminha da porra do Lombok. Que coisa chata. Geralmente, o que resolve? Tirando esse optional true. E vindo aqui em configuration e excludes. Tirando o
esse excludes do Lombok. Às vezes funciona, vamos ver. Vamos ver se resolveu. Ainda não. Ainda não foi. Vamos ver, vamos mexer um pouquinho mais aqui, tirar esse plugin inteiro. Vamos ver, vamos ver. Às vezes tem que botar aqui a version dele também. Vamos ver aqui, puxa. Vamos colocar 1.8. Vamos atualizar, vamos tentar de volta. Não foi. Vamos tentar dar um clean install aqui no nosso projeto. Isso aqui é basicamente o build. Faltou dar o ignore test, ele vai dar erro. Certo, buildou. Vamos ver se ele vai rodar agora. Não vai, velho. Vamos lá. A Args Constructor. Ele tem o construtor em si. Vamos criar o construtor aqui na mão, né? Vamos evitar fadiga. Vamos tirar o Args. Tirar aqui também. Colocar o construtor na mão. Vamos ver se ele vai estar funcionando, se ele vai mudar o erro aqui. Aqui ele também vai ter que colocar disciplina repository no REST constructor. Vai ter que colocar pra cá também. Enfim. Agora rodou. Isso aqui é porque não precisa mais do MySQL driver que eu botei no YAML. Enfim, agora ele rodou. Então eu vou abrir meu Postman. E meu Postman não abre mais. PC tá bom. Veio o local do arquivo, Postman. Ei, caramba. Meu Hupscot abre. Meu Hupscot abre, então dá pra... Vamos fazer pelo nosso Hupscot. Então eu vou criar aqui uma nova, deixa eu só sair da coleção. Não, vou criar na coleção do meu projeto mesmo. Aqui Spring revisão. Salvar, e eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova pasta que vai ser professor. Eu vou criar uma request chamada criando professor. Então a gente vai criar um professor aqui. Como que a gente cria? A gente manda aqui, a gente vai mandar um método post, a gente vai dar colocar a nossa URL 2.9090 barra professores. Se não me engano foi isso. Então aqui professor controller barra professores. E a gente vai mandar as informações do nosso professor aqui. Então a gente vai chegar aqui, a gente vai dizer que a gente vai mandar um application JSON. A gente vai abrir aqui chaves, a gente vai vir aqui e vai ver as informações da nossa entidade professor. Então ele vai receber um nome, o ID ele já possui, o endereço a gente não vai cadastrar. Isso aqui era exemplo. Enfim, aqui a gente basicamente só vai ter que colocar um nome para poder criar esse professor. Kleber. Mandei, recebi um erro. Vamos ver qual que foi esse erro aqui. Nome cannot be null. Então vamos lá, eu mandei o nome, ele me deu um erro de null. Então a gente pode ver qual que é o problema que está acontecendo aqui. Vamos voltar lá para nossa controller e vamos ver o objeto que está chegando aqui para a gente na nossa controller. Então é bom para a gente já dar uma debugada, ver um pouco como que faz o debug do nosso sistema. Então vamos vir para cá, vamos mandar a requisição e a gente recebeu aqui o nosso professor. Esse professor ele está vindo com nome null, ID null e disciplinas null. Por quê? Porque a gente só está mandando um objeto, a gente não está mandando que isso aqui é um professor. Então a gente tem que mandar aqui um JSON, a gente vai ter que mandar um professor com nome Kleber. É isto. Deixa eu só tirar o breakpoint, passar aqui. Ainda não.
Deus. Arroba request body, post mapping. Minúsculo. Ah, parei a aplicação. Então manda agora. Porra. Cannot be null. Salvar. Save professor. Ele tá chegando aqui como tá zoando. Tá zoando quando tá chegando aqui no request body. Acho que é só isso aqui, ó. Tem que lembrar a formatação do JSON direito. Ou às vezes é erro no meu Postman, né? No meu HubSpot em si. Caralho, cara, eu vou pedir o JSON. Deu branco. JSON para criar um professor no Postman. Acontece, né? Sempre tem um branquinho. Então aqui pra revisar. Tá, sim, eu sei disso. É, era como eu tava fazendo. Não tem erro. Internal server error. Ainda tô chegando como null isso ali tudo. Então aí a gente entra num problema. Um probleminha chato. Vamos só testar uma coisa. Vim aqui, a gente vai salvar essa requisição. E eu acho que é erro no meu Postman. Deixa eu tentar acessar aqui localhost 3.90.90. Ele tá buscando barra professores. Ele tá funcionando. Deixa eu tentar dar um get aqui. Ele tá me retornando um post. Aqui eu vou dizer que isso aqui. Vou mandar, né? Vai que, né? Às vezes eu já tive erros no HubSpot, só que vamos conferir, né? Vamos conferir. Vamos ver se talvez eu não tô fazendo uma burradinha aqui. Vou dizer que isso aqui também é meu coisa. Está certo? Eu tô achando que é erro no HubSpot. Estou achando que é erro no meu HubSpot. Ó. Request body professor, você está recebendo um JSON objeto aninhado. Isso causa erro. Então, é isso que eu tinha feito antes. Também me dá erro. Então, talvez seja erro no meu próprio Postman, na minha ferramenta aqui de browser. Eu vou tentar ver se eu consigo abrir meu Postman de algum jeito, só que eu tô com um probleminha de computador mesmo. Deixa eu tentar criar um atalho aqui. Abrir, compatibilidade. Enviar para criar atalho aqui. Maldito homem que acredita no homem. Isso aqui, velho. Cara, VS Code. Vamos pegar a extensão do VS Code aqui. Puxa. Vamos ver se a gente consegue fazer por aqui. Ai, ai. Coisa chata. Open. Foi. Bem, vamos criar aqui uma nova collection. Cadê? Nunca mexi nessa no pelo VS Code em si. Então vamos colocar aqui projeto
revisão. A gente vai adicionar aqui também uma nova folder de para professores. Então aqui a gente vai criar uma nova request, a gente vai criar um post para o localhost 2.9090 barra professores. A gente vai passar aqui como um body, um raw, a gente vai botar nome. A gente vai botar Carlos. Vamos lá, por favor, me diz que era o erro disso. Unprocessable media type. Unprocessable media type. No content type text plain. Até tá mandando um text plain, cara. Então se eu colocar um professor pontos, a gente botar aqui dentro professor, botar nome Carlos. Desgraça. Internal server error. Nome cannot be null. Por que eu não tô recebendo nome, meu Deus? Tirar isso aqui. Ah, cara, eu acho que eu sei o que tá acontecendo, velho. O lombo, que desgraçado. A rouba data vai me dar problema, né? Mas eu não tenho getter e setter, são atributos privates, eu não tô conseguindo colocar. Mas ele também não tá recebendo lá, então não faz muito sentido. Ah não, não faria sentido sim. Tá, vou fazer o seguinte. Vou criar um construtor vazio, porque uma entidade já precisa de um construtor vazio. Vou criar os getters e setters aqui na mão. E vamos lá, né? Era tudo problema disso, eu acho. Vou mandar por aqui. Aí, ó. Era isso, o problema no Lombo que eu não tinha criado. Quer dizer, não tinha nem colocado arroba data, né? Mas ele não estava funcionando. E aí eu precisava dos getters e setters, senão ele não preenchia em si. Então o Hubspot estava funcionando sim, foi erro mais meu mesmo. Acontece, né? Pra ficar de aviso, né? Então, quando não tá chegando nada, coloquem getters e setters, por favor. Enfim. E então aqui a gente conseguiu cadastrar um professor. Então a gente pode vir aqui no meu workbench. A gente pode vir aqui no dbn para n, acho que eu criei. Não é o dbn para n. Isso aqui foi para relembrar JDBC. Aqui, dbHeavy Spring. Então a tabela professor. Aqui, o professor com o nome de Kleber. E aqui sem endereço porque eu não passei endereço. Então aqui a gente também pode buscar todos os professores. Então só vai vir o Kleber. A gente pode buscar por ID aqui também. E para buscar por ID a gente só passa aqui o ID do nosso professor. Vai vir, busquei. A gente pode vir aqui para put. A gente passa aqui no nosso put também o ID do nosso professor. 2, 3, 1. E bota uma vírgula. E manda error. Vamos ver qual que foi o nosso probleminha. Row update e another transaction tal. Então tô dando erro de transação. Ele tá aqui ainda. Ah tá, é porque eu tô mandando o ID 126, a ID 1, pô. Aí se ele não existe é meio suspeito, né? Então funcionou. Atualizei pra Kleber, vou mudar pra Clayton. E enfim, tá atualizando lá no banco de dados. E se eu quiser deletar ele, eu chamo o método delete e passo o ID. Eu vou receber um noContent, aqui os status do response status, e ele ainda está aqui. Por quê? O que eu fiz de errado? Controller, claro, porque eu coloquei um buscar por ID. Então é barra remover professor, passando um ID. Então se eu vim aqui, dar um restart,
quanto tempo de vídeo tá já? 1 hora cravada. Cheguei bem na hora. Pronto. Agora ele sumiu. Isso. Enfim, a gente fez um crudezinho básico agora. Utilizando aqui o Spring Web e o Spring Data JPA. Deixa eu voltar aqui para minhas anotações. Aqui. Então colocamos aqui response status, criar métodos. E agora a gente vai chegar para DTOs. Tá quase acabando, graças a Deus. Eu quero dormir, acordar cedo amanhã, enfim. Vamos lá. Vamos chegar para DTO. Primeiramente, o que é um DTO? O DTO ele basicamente vai ser um objeto necessário. Então, por exemplo, quando a gente cadastra um professor, a gente não precisa enviar o ID do professor. E nesse caso aqui a gente não está nem passando as disciplinas dele. No caso vai ser interessante passar depois. Então, para a gente não ter que toda hora receber um objeto professor aqui, a gente pode receber um DTO dele. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode criar aqui dentro da nossa pasta model ou da nossa pasta controller uma pasta chamada DTO. E para isso a gente vai criar ou uma classe ou uma record. E no caso aqui é mais usado uma record para a gente fazer essa tipagem diferente do objeto, vamos dizer assim, para ser um objeto necessário. Então a gente pode chamar aqui de professor post DTO. Então ele vai ser uma DTO para o post. E esse DTO ele vai ter um string nome que vai ser apenas o que a gente está usando para cadastrar ele em si. E bem, talvez para alguns records seja uma coisa mais nova. Só que um record ele basicamente é uma classe que ela não tem getters e setters. Na verdade ela só tem getters. E os getters são chamados com ponto nome em si. Não é um ponto get nome, o método é chamado nome em si. E isso aqui é imutável. Uma vez que você criou um objeto você não consegue alterar ele. E bem, onde que a gente vai adicionar essa DTO? A gente vai adicionar essa DTO lá na nossa controller. Então uma controller no post de professor, ela não vai receber mais um professor, ela vai receber um professor post DTO. E ela vai ter um professor post DTO. E ela vai mandar para nossa service também um professor post DTO. Professor DTO. Vou mandar aqui, paste. Ó, aqui atualizaram. Tava errado, mas dava certo porque a lógica é a mesma, só mudava o nome do método nesse caso em si. Enfim, agora eu estou recebendo um professor post DTO. O que eu vou ter que fazer de diferente agora? Se a gente rodar aqui o nosso projeto de novo e a gente tentar criar um novo professor, a gente vai ver. Ah tá, ele não rodou porque vai faltar um convert aqui no professor. Só botar aqui. Só para mostrar para vocês lá na controller, no debug. Enfim, eu mando aqui, eu chego aqui na minha controller e eu tenho só um professor de show e eu só recebo o nome. Se vocês forem voltar um pouco no vídeo antes, quando eu tava debugando aqui para ver o professor que tava chegando, eu recebi um professor com nome, aí disciplinas nulas e também disciplinas e o ID nulo. Então, informações desnecessárias. Então, para isso que a gente está criando um GTO de post para receber apenas o necessário aqui para o nosso objeto, para também evitar alguns quesitos até de segurança, para caso, sei lá, um usuário manda uma role, que no caso não era para mandar uma role, enfim. Não vou aumentar nesse quesito. E bem, agora para resolver esse problema na persistência de dados, a gente não pode só mandar um new professor, a gente tem que pegar o dado desse professor post GTO. E para isso, ou a gente pode chegar aqui e dar um professor igual a new professor. A gente pegar esse professor e setar o nome, pegando o professor post DTO e pegando o nome dele e setando esse professor aqui. Então agora a gente já vai estar persistindo um professor pegando a DTO dele. Então a gente pode testar lá, a gente vai mandar só o nome e vai receber o objeto completinho de retorno no create aqui. Dá teste, mandar pra cá e pronto, a gente mandou só o nome. Então a gente só recebe o nome nesse professor post show aqui e
ele consegue cadastrar automaticamente porque eu criei ele como sendo uma entidade e você tem o nome dele. Como a gente também pode criar um método convert nesse DTO. Então a gente pode chegar aqui, a gente pode criar aqui nessa record um public convert, um public no caso ele vai retornar um professor, convert, e a gente vai retornar um new professor, a gente vai criar um professor na verdade, professor igual a new professor, e vai dar um professor.setNome, this.nome, é chamado assim, eu acho que é, para record também, e a gente vai retornar esse professor. Então em vez de a gente criar esse professor aqui, a gente pode chamar apenas professor postdto.convert. E ele já vai converter isso aqui para uma entidade nesse método auxiliar aqui da nossa classe. E bem, agora eu acho que para a aplicação mais utilizada desse professor, do DTO em si, é para os gets, para retornar apenas os atributos que a gente quer no nosso professor. Então, para não se estender muito, eu vou criar outra record, vou só para criar professor getDTO. E eu quero que quando eu retorne um professor, eu só retorne, por exemplo, o nome desse professor e o ID dele. Então eu vou dizer que eu só vou retornar um int, um long ID, e eu vou retornar um string nome. Eu não vou retornar a lista de disciplinas dele. Se vocês verem aqui, a gente está recebendo a lista de disciplinas dele quando a gente está cadastrando o nosso professor. Então agora eu criei mais um DTOzinho e, enfim... O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha entidade professor, isso também é uma estratégia, você pode criar da outra forma como eu tinha criado, e criar um método que vai retornar um public professor getDTO e toGetDTO, vou colocar o nome aqui. E esse método ele vai me retornar um new professor getDTO. E eu vou estar passando o meu ID e o meu nome. Então o que está acontecendo nesse método? Eu estou criando um objeto professor getDTO com o meu ID desse objeto e o meu nome desse objeto e estou retornando isso. Aonde que eu vou usar esse toGetDTO? A gente pode ir lá no nosso controller, no nosso professor controller, e dizer que agora em vez de a gente retornar aqui no buscar professor por ID, em vez de a gente retornar um professor, a gente vai retornar um professor getDTO. E a gente vai pegar essa entidade, porque isso aqui vai nos retornar a entidade e vai dar um toGetDTO. Se a gente dá esse get agora, a gente vai receber... Não tá rodando não? Ah, novelo e present. Ah, que eu deletei. Acho que só tem ID 2, né? Isso. A gente vai receber a lista de disciplinas dele vazia. E se a gente agora reiniciar o programa com ele retornando um professor getDTO, ele vai nos retornar apenas o nome e o nome e o ID dele sem a lista de disciplinas, quer ver? Pronto. Porque agora a gente reduziu isso no nosso get. Então a gente tem um get que vai reduzir para apenas as informações necessárias. Se eu chegar aqui, tirar esse ID aqui, ir lá para minha professor, tirar o ID aqui também, reiniciar o programa, agora ele só vai me retornar um nome. Só me retorna o nome. Então isso é bem volátil para aplicações onde a gente, por exemplo, a gente quer retornar um usuário, a gente não quer retornar a senha dele. A gente quer retornar para o nosso front-end algo que não... Que tipo assim, a gente quer retornar, sei lá, um imóvel. O imóvel tem 50 atributos. Só que para o nosso front-end a gente só precisa de 12 para uma determinada página. Então a gente cria um DTO para retornar apenas esses 12 atributos, entende? Então ele chega nesse modelo. Enfim, essa é basicamente a lógica por trás dos controllers, os DTOs. E vamos deixar isso aqui validado, validado, validado. E também, esses DTOs eles podem ser validados. A gente pode criar validações para esses DTOs usando o Spring Bean Validator, se não me engano é o nome da biblioteca, o Spring Validator. Então a gente tem aqui, ó, Spring Boot Starter Validation, na verdade. E com essa dependência, a gente pode
chegar nessas DTOs e anotar elas com alguns métodos, como dizer que esse ID pode ser not null. Então, toda vez que... Não, eu vou utilizar aqui no post, no nosso professor post. A gente pode dizer que esse nome aqui, ele pode ser not blank, porque ele não pode ser nem nulo, e nem ele pode ser uma string vazia, e que ele tem que ter o mínimo de... Acho que é min, arroba size. Ele vai ter o mínimo de tamanho de 2 caracteres e o máximo de 40 caracteres. Enfim. E aí, agora, a gente criou basicamente uma validação para esse show que o nome desse professor ele não pode ser nem nulo e nem uma string vazia e ele tem que ter no mínimo 2 caracteres e no máximo 40. E para essa validação funcionar, a gente tem que ir lá para professor controller e no método de save que a gente recebe esse professor, a gente vai ter que colocar também o arroba valid do Jakarta Validator. E agora, se a gente for tentar criar um professor, post professor, a gente manda apenas t. Se eu não tiver erro, eu recebi uma exceção de method not valid argument exception. Por quê? Porque ele não é um valor válido para o nome do professor que está na nossa DTO. Então, basicamente, com essa anotação aqui, a gente consegue validar o nosso DTO. Se eu colocar aqui 2 letras, ele já vai criar o nosso professor em si. E como a gente está usando o Cascade Type Persist, se a gente criar aqui vamos registrar umas disciplinas, né? Porque eu não vou criar os controllers porque é muito tempo de disciplina. Vamos criar aqui uma disciplinazinha para esse professor. Para um professor novo. Clayton. Cleverson. Vamos criar uma disciplina com nome. Matemática. Vamos ver se tá indo. Tá, ele tá funcionando, só que eu acho que ele não tá puxando direto aqui. Deixa eu puxar aqui no get, professores, /4. Eu tô com o DTO, deixa eu alterar meu DTO para ele me retornar disciplinas. List de disciplinas. E eu volto lá na minha classe professor, onde está convertendo isso, e passo o disciplinas. E agora a gente vai dar um return com essas informaçõezinhas. Toma. Disciplinas vazias. Deixa eu ver se ele está persistindo disciplina aqui. Disciplina. Não, ele não persistiu disciplina. Então, a gente tem que ver o que está pegando aqui. Quando a gente está cadastrando um professor, a gente tem um Cascade Type Persist. A gente está mandando aqui disciplinas. Ah, tá. É porque aqui tem que ser um array de disciplinas. É isso? Não está sendo isso não. Ah, não. É porque o meu professor post de show, ele não tem as disciplinas, verdade. Então aqui vai ter que ter um list de disciplinas. E aqui ele vai ter que ter um professor.set disciplinas. Vai, pra não ficar de maluco aqui, pelo amor de Deus. Eu tô de maluco, aqui eu fiquei de maluco mesmo. Nome, enfim, deixa eu ver aqui no controller. Professor controller, vamos ver o que eu tô recebendo. Ah, claro, eu tô chamando atualizar, né? Por que eu tô chamando atualizar? Ah, pelo amor de Deus, galera. Tô mandando um get, velho. Eu tô maluco da cabeça já. Tô mandando get. Gente. Por isso que tá retornando tudo mesmo. Então a gente pode receber aqui. A gente recebeu disciplinas. Tudo nulo. Tudo nulo de disciplina.
Ah, tá. É que é a mesma coisa, né? Eu esqueci de criar getters e setters. Vamos lá. Getters e setters. Criei os getters e setters. Bom que já tava com o debug aqui. A gente já conseguiu visualizar isso aí. Então a gente cria aqui e pronto. Agora, por causa daquele cascade type persiste lá na entidade professor, quando a gente criou o nosso professor, ele já criou também a disciplina de matemática. Então, a gente tem aqui a disciplina de matemática existindo, e a gente tem aqui na tabela a relação, que não está mostrando em si. Mas enfim, é para ter uma relação aqui. Deixa eu ver se ele está puxando legal. Não, ele não está criando a relação em si. Mas detalhe, eu preciso dormir daqui a pouco, então... Enfim, o type persist ele era basicamente para persistir a disciplina em si quando o professor for cadastrado, porém por ser N para N provavelmente vai ter que trazer mais alguns detalhezinhos aqui. Vai ter que setar, por exemplo, o nome, o ID do professor na disciplina e tal. Vai ser um pouquinho mais chato. Porém, infelizmente, not today. Mas se vocês forem ver, a disciplina está sendo criada, só falta criar a relação dessas duas tabelas. Enfim, vamos lá. Validações com Spring Validator. E para finalizar, graças a Deus, a gente vai trazer aqui o nosso tratamento de exceções. Para tratamento de exceções no Spring, a gente basicamente não vai utilizar trycats. A gente vai utilizar uma classe centralizadora comumente chamada de Global Exception Handler. Então a gente pode criar uma pasta aqui em controller chamada Common. Na verdade eu nem vou criar essa pasta, vou colocar ela aqui em controller mesmo. Vou criar aqui a classe Global Exception Handler. Essa classe aqui ela não precisa ter esse nome, mas só pra deixar ela, vamos dizer assim, semântica. E essa classe ela tem que ser anotada com @REST_ControllerAdvice para ela dizer que ela vai, como é que é, monitorar todos os nossos controllers. E nessa classe a gente pode basicamente criar um método que ele vai estar esperando uma exceção do tipo, por exemplo, method not valid argument exception. Method not valid argument exception. Eu acho que é só method not valid. É isso aqui. Que ele vai receber esse método not valid argument exception. Que essa exception ela é lançada lá pelo Spring Validator do nosso GTOs. Então, se isso aqui dá erro, ela vai cair pra cá. E a gente pode dizer que a gente vai ter um método público que vai nos retornar. Vamos dizer que ele vai retornar uma string lidando com validator. A gente vai ter esse method not valid argument exception e quando essa exceção for lançada a gente vai retornar o e.getMessage. Então toda vez que essa exceção for lançada no nosso sistema, ela vai ser tratada por esse REST_ControllerAdvice. Por quê? Porque ela está anotada com @ExceptionHandler para esse tipo de exceção e ele está sendo recebido aqui. E ele está retornando essa mensagem. E a gente pode anotar que esse método ele vai trazer um response status de, por exemplo, http status unprocessable ent, se não me engano, é 422, isso. De unprocessable ent por causa de erros de validação aqui. E ele não é uma entidade válida, por assim dizer. Então a gente pode rodar aqui no nosso sistema de novo. E agora, em vez de a gente receber apenas aquela mensagem vazia de cadastro de usuário, que por exemplo aqui aparecia method notified de argument exception, a gente vai receber uma exceção mais bonitinha se eu fiz certo. Recebi um badge request not readable exception. Ah tá, eu mandei um JSON errado. Pronto, agora vai. Deu certo porque eu mandei o nome certo. Agora, sei. Ó, e agora eu recebi essa exceção tratada. Então, estou recebendo aqui essa mensagem. Estou recebendo, ó, validation failed for argument 0.
Em public, revisão Spring, tal, tal, tal. Então, o tamanho deve ser entre 2 e 40 caracteres. Esse que é a default message que o Spring está lançando com @valid lá. Então, enfim, aqui eu posso customizar como eu quiser. Eu posso retornar um objeto, eu posso retornar tudo. Eu posso retornar um professor aqui se eu quiser. Se eu quiser retornar um professor aqui, eu posso. Eu vou retornar um new professor aqui. E é isso. Se eu quiser retornar um professor nesse método aqui, eu posso. Enfim, é um tratamento de exceção como um try-catch, só que em métodos. Então aqui, ó, retornei um professor full null. Então, enfim, você trata como você quiser a exceção aqui. Em qualquer lugar que essa exceção aqui for lançada, ela vai ser trazida para cá. Então, se eu quiser tratar, por exemplo, uma runtime exception, eu posso tratar uma runtime exception. E eu posso chamar ela aqui, runtime exception, e eu posso retornar o e.getMessage. E toda vez que eu receber uma runtime exception no meu programa, eu vou poder tratar ela e eu vou receber e eu vou mandar para o usuário ou para o front-end esse tratamento. Então esse aqui é o tratamento básico de exceptions. Estudando para security, né, que ninguém é de ferro. Enfim, essas daqui são as informações sobre tratamento de exceção. Eu não vou entrar mais muito em detalhes sobre o Cascade com N para N, porque enfim, já é tarde e ninguém é de ferro, né? Domingão. Enfim. Pra quem, pra quem ficou até aqui, parabéns, porque chato pra caramba ficar ouvindo eu falar 1h20. Obrigado também pela atenção aí. Fiz aqui no intuito de ajudar quem tá assistindo também pra me ajudar, né? Querendo ou não, tô estudando aqui ensinando pra vocês. Qualquer dúvida eu vou deixar esse repositório no GitHub e vou deixar. E qualquer coisa pode chamar no comentário ou no Ads em si pra tirar dúvida. E é isso. Eu tentei ser focado e direto pra, tipo assim, eu não trouxe o conhecimento da raiz, eu só é uma revisão mesmo, né? Só pra dizer como que é realmente feito as coisinhas, alguns métodos pra fazer mais rápido. E, enfim, obrigado aí a quem assistiu. Tamo junto e até mais. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Valeu!